Jarvis, está aí? À sua disposição, sim. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do quadro que já é um sucesso, Histórias Inspiradoras. Falando sobre pessoas que passaram por um processo difícil, mas se recusaram a desistir. E todo mundo sabe que a vida é para frente. É assim que a gente trata o nosso negócio, é assim que a gente trata o mercado imobiliário, sempre olhando para frente com muito mais visão e esperança de futuro do que orgulho do passado. Então, hoje a gente vai estar falando aqui com um cara que galgou o espaço dele dentro da Jarvis, chegou como um corretor que estava meio desacreditado nele, chegou dentro da empresa, fez seu resultado, sempre performou no pódio, assumiu um cargo de liderança. O começo foi meio louco ali, meio tumultuado, pessoas que não estavam prontas ainda para ser gerenciadas por uma metodologia nova, e aos poucos ele ganhou o time, fez um resultado incrível, conseguiu criar um método de trabalho fantástico e hoje está voando, e eu tenho certeza que será o campeão de 2026. Eu acho que o Felipe não ganha mais, eu acho que passou ali, foi o tempo dele, ficou para trás, é um técnico agora já ultrapassado, né? Defasado. Então, manda ver, Rafael Lisboa, vai, conta a tua história. Fala, Lauro, tudo bom, meu amigo? Muito boa tarde para todo mundo, né? Quem está em casa vendo aí o vídeo, para a plateia, né? Porque a gente encheu aqui a sala, né? Ficou. Você é uma estrela, né? É uma estrela, né? O destaque da Jarvis. Brincadeiras à parte, eu sempre fui essa pessoa brincalhona, né? Desde os primórdios aí, quando eu comecei nessa vida profissional, mas sempre fui desafiado, né? Eu venho de uma família. Eu até estava brincando com o pessoal que no podcast eu vou fazer um storytelling aí, mas o pessoal já está cansado de storytelling, que o cara saiu de uma vida medíocre ali, né, da favela, e cresceu e ganhou. Jornada então do isso herói. aí já tá meio defasado. Mas a minha história apesar de não ter saído de uma favela, mas eu vim de uma família muito boa, nunca neguei isso, né? Uma família que sempre apoiou. Porém, eu fui o filho do meio. E o filho do meio, às vezes, sempre tá desfalcado, né? Tem a que nasceu primeiro, tem a mais nova e tal. E, para piorar a situação, eu sou o único filho homem. Então, assim, eu tive que, em um certo momento na minha família, me colocar como o cara que vai apoiar todo mundo. Então, eu não tinha escolha, né? Eu tinha que ser aquele cara que ia apoiar. Então, eu não fui aquele cara que escolheu a faculdade que queria. Eu queria ser arquiteto. Adorava fazer maquete no colégio e tal. The Sims na época, né? A gente brincava ali no jogo, então eu era fascinado por isso. Mas eu me vi numa situação em que eu tinha que me colocar como homem logo cedo. Então, um dos meus primeiros empregos, eu tinha 17 anos. Foi um emprego que eu comecei num órgão público, né? Como terceirizado. E a partir dali eu comecei a minha jornada profissional. E por vir de uma família conservadora, então eu tinha que, mesmo tendo a condição que eu tinha que fazer o melhor que eu podia para me destacar. E fiz a faculdade, hoje sou formado em administração e sistema de informação, tenho 2 faculdades, porém sempre com aquele pensamento em que eu só dependo de mim mesmo. Eu não posso depender dos outros, porque naquela época a minha família tinha passado por uma situação complicada, de um acidente de automóvel, e a gente teve que mudar de padrão nessa época. Então a gente tinha um padrão bom, que a gente viajava todo ano, e a gente perdeu uma fonte de renda, que era meu pai era vendedor de automóvel, e ficamos só com a renda da minha mãe. Então, para que eu pudesse fazer uma faculdade, eu tinha que trabalhar. Então, eu arrumei primeiro o emprego para depois poder fazer a faculdade. Eu mesmo pagava a minha faculdade. E aí foi, né? Sendo que com a vida adulta, não posso nem falar maturidade, porque a minha maturidade veio aos 30, né? Mais ou menos. Controvérsia. Mas, assim, na vida adulta, eu fui posto à prova, né?
nessas situações. Então, assim, a faculdade foi árduo para fazer a faculdade, porque tinha que trabalhar. E foi num momento em que minha família falava, eu tinha o meu dinheiro, eu podia fazer o que eu queria, porém eu fazia de um jeito desordenado, né? Então, eu bebia durante a semana, eu ia para as festas, eu não tinha ambição de crescer, eu não tinha essa inteligência, né? Eu não tinha essa maturidade. E eu era questionado pelos meus pais. E foi quando eu consegui um emprego bem expressivo na época, eu tinha 20 e poucos anos, começo da faculdade de administração, e eu consegui entrar na Coca-Cola, na fábrica da Coca-Cola, que é uma multinacional, que foi um berço para a minha vida profissional. Eu aprendi muito com as pessoas lá. E apesar de ter passado 3 anos lá na Coca-Cola, foi um tempo, um período curto, porém eu evoluí bastante. Eu fui promovido 2 vezes lá. Então eu saí de analista, né, praticamente um estagiário, para um coordenador de marketing. Então já estava num tipo de gestão, né? E gostava disso. Eu elaborava protocolos lá dentro da Coca-Cola para que as coisas andassem, né? Por força do destino, eu me achei o pica, né? Por já estar num cargo com 22 anos, numa multinacional. Eu, numa discussão com o superior, fui demitido. Né? Isso também, hoje eu vejo como um aprendizado. Hoje a gente tem que respeitar quem a gente está lá na frente. Por mais que ele esteja errado, né? Mas a gente respeitar a opinião dos outros, né? E se colocar no lugar. Lei número 1. Pode abrir aí, para ver se eu não estou mentindo. Lei número 1, os 48 leis do poder. Logo no A1, é A1. Não ofusque o brilho do seu mestre. Tá logo de cara, irmão. Se você for bater de frente, esqueça. Isso não é. Você não segue você, em algum momento você queira o papel de liderança, você jamais tem que desrespeitar a pessoa que já chegou ali, velho. Com certeza. Apesar que somos seres humanos, né? Todos nós temos falhas. Calor do momento, né? Exatamente. E tanto esse meu gestor na época, quanto eu mesmo, ali com 22 anos de idade, eu estava assumindo uma função que na habilidade eu poderia estar exercendo, mas na maturidade eu acredito que não. Entende? E por esse fator, eu acabei me desvinculando da Coca-Cola, depois de 3 anos lá de carteira. Foi muita pressão, foi um trabalho, como eu falei, né, um berço para o início de uma carreira profissional. E saindo de lá, eu fui convidado para uma outra multinacional, que já é do Rio Grande do Sul, se chama Rio Web, que trabalhava com internet. Então ali fui posto à prova mais uma vez para lidar com o público diretamente, porque eu tinha que formar minha carteira. Então tinha que bater porta a porta. Fui morar em Salvador, de uma hora para outra. Pedi um amigo meu, só tem um emprego para mim, eu estava lascado, tinha saído da Coca-Cola, não arrumava mais emprego, com aquela ambição de já trabalhei na Coca-Cola, não vou trabalhar em emprego menor mais não, eu quero trabalhar só em emprego maior. Uhum. Então passei um período assim de descanso, um hiato, né? Um hiato ali, indo para a praia, tal, aproveitando o seguro-desemprego, e até que ele me convidou em dezembro de 2015, eu acredito, e fui morar em Salvador, num quarto de sala, sem conhecer Salvador. E ali eu me coloquei mais uma vez numa situação de não, eu vou meter as caras, né? Então eu bati a porta, eu ia falar, aprendi muito com o meu gestor na época. Muitas coisas que eu faço hoje, né, são degraus que a gente passa na vida da gente, que a gente vai absorvendo, né? E a gente não percebe, mas vai criando o nosso caráter como profissional. Então, graças a Deus, na minha vida eu tive gestores que me colocaram num caminho, me falaram coisas lá atrás que hoje, quer queira, quer não, me moldaram nessa vida profissional. E eu sou muito grato por isso. Depois que você já inicia numa multinacional, você já entende o que é um grande time, né? Lidar com equipe, metas. Então, assim, não tem espaço para você ali falhar. Aí você vem para o segundo momento que você tem que ser o cara da prospecção.
Isso. E aí bater de porta a porta, buscar esse cliente que não vem através de um lead, você tem que realmente fazer esse trabalho. Então, só nesses 2 trabalhos você já cria uma base preparatória para entrar na corretagem e muito mais a cultura da Jarvis, da coisa da prospecção, que você já tem, e saber lidar com equipes, com metas e desafios, né? Então, assim, já tem um caminho andado para o resultado, né? Exatamente. Fui forjado na pressão, né? Porque nessas 2 empresas eram metas. Então, se você não bate meta, no outro dia você está na rua. Então, fui forjado na pressão, no emocional, né? E na corretagem é isso. Você tem que ter um emocional bem tranquilo, porque você vai passar por altos e baixos, né? Você tem que ser bastante organizado nas coisas que você faz. Então, essa minha organização que você vê, minhas planilhas e tudo, é desde lá do início que eu já trabalhava com isso, né? Meu primeiro curso que eu fiz de Excel avançado foi na Coca-Cola. Foi ofertado por ela e eu fiz esse curso na Coca-Cola já, né? Mas por que a corretagem, velho? De onde veio a vontade de ser corretor? Pronto, aí a gente vem para o altos e baixos da minha vida, né? Em 2014, meu pai faleceu, então foi quando eu fui colocado mais uma vez a posto, porque eu sou o único homem no meu berço familiar ali, né? E para você ter ideia, eu não pude nem chorar. Era minhas irmãs chorando, minha mãe chorando, e eu tive que abraçar todo mundo e dizer não, tá tranquilo, né? E no off, aí eu me acabava. Então assim, foi um momento trágico para mim. Eu tive que voltar de Salvador, eu não podia ficar lá porque minhas irmãs e minha mãe estavam em Maceió, né? Apesar de ter uma família grande, mas o berço ali, Sim. a gente sente a necessidade de estar junto, né? E volto para Maceió, mais uma vez sem emprego, eu estava trabalhando lá com a carteira, em Maceió não tinha essa oportunidade, e mais um ponto para encher a história aí, eu acabo tendo uma filha, a minha primeira filha, né? Em 2017. A gente já pula para 2017, onde eu não tenho emprego, vou ter uma filha e tenho que pagar a conta. Então, eu começo a ter uma responsabilidade maior ainda de dizer bem assim, eu não posso depender de ninguém. Eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que botar o dinheiro dentro de casa. Então, mais uma vez eu falo, minha vida não é uma tragédia, mas Não é uma linha reta. não é uma linha reta. Mas eu agradeço a forma que aconteceu, porque por mais que minha família pudesse dar um suporte, né, com dinheiro, com recurso, dizer bem assim, você está sem dinheiro, mas toma aqui um dinheiro para se sustentar, tal, como várias famílias fazem, porque eu não acho isso errado. Mas a forma que foi feito comigo me moldou a ser o homem que eu sou hoje, né? Então, eu cheguei a um momento bem assim, eu não vou depender da minha família, e o cara lá que trabalhava em multinacional, que era em cargos altíssimos e tal, que andava em Café de la Musique, em bistrô em Maceió e tal, hoje ele fez, não, pô, vou ser Uber e vou colocar dinheiro em casa. Então, antes eu estava saindo com a galera para ir para o Café de la Musique, e agora eu estava levando essa galera para o Café de la Musique. Então, para muita gente, isso ia ser horrível, de ver a pessoa que eu andava tá no meu carro levando para a festa, né? Mas o meu propósito era maior que isso, né? Então, foi uma fase da minha vida, foi justamente como você perguntou, como foi que entrou a corretagem. Eu conheci um cara, eu não posso citar o nome dele, mas ele foi um ponto de partida para a corretagem. Ele é corretor, ele tem vários patrimônios em Maceió, e fui indicado para trabalhar com ele na parte administrativa, né? Então, ele tem vários imóveis e eu fui lá para auxiliar a administração desses galpões que ele tinha. E comecei a trabalhar com ele e conhecer sobre a corretagem. E com esse tempo que eu trabalhei com ele, ele via com quem eu andava, né? Que era o pessoal high society e tal, o pessoal que tinha grana, tal. Ele falou, bicho, o conhecimento que você está adquirindo aqui, você pode virar um corretor e fazer sua carteira, você vai se dar muito bem, né? E esse cara pagou o curso para mim. Só, velho, vou te pagar, quando você tiver condições, você me retorna o dinheiro, não tem nem pressa. Mas vou lhe pagar e você me retorna em algum momento. E foi aí que aconteceu. Assim que eu tirei a minha carteirinha do Cresce, ele me deu um escritório. Só, esse prédio aqui é seu, esse aqui vai ser seu escritório. Toma aqui computador, mesa, tal, e a gente começou a trabalhar. Mas qual era a dificuldade de quem está entrando? Conhecimento de mercado.
conhecimento de processos. Eu não tinha, né? Eu tinha conhecimento de prospects, mas eu não tinha o básico, né? Que ninguém compra com você porque é seu amigo. Exatamente, exatamente. Foi daí que eu comecei a ver os seus vídeos. Eu vi os seus vídeos, eu comecei a ver os seus vídeos no Instagram, e o que eu achava massa era a forma que você se comunicava, que era dentro do carro mesmo e tal, porém, como o corretor deveria se comportar. Você falava sobre o mercado, e se você abria a informação para todo mundo. Isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, que é que a gente veio para o mundo para passar conhecimento, né? Nada mais gratificante você ser reconhecido como um professor, né? Seja para um filho, seja para ajudar um amigo e tal. Então, assim, isso me tocou na época. E antes de escolher sair e abdicar daquele escritório que foi dado para mim, eu pensei, eu vou para onde? Então, eu comecei a analisar as outras imobiliárias e via algo muito defasado, né? Algo pré-histórico, de terno, de ombreira, de gravata, tal. Isso em pleno 2021. Eu fui de terno, né? Para entrevista com você. E a partir daquele momento que eu vi, pô, o cara tá me passando tudo que eu quero. É isso que eu quero, é conhecimento, né? E foi quando eu mandei uma mensagem para você e disse, ó, bicho, eu consegui fazer isso aqui durante um ano, né? Quero trabalhar com você. E foi nesse momento em que eu me vi lá, e foi bem no início das Javes, né? Então essa foi a... E qual é a merda de um depoimento como esse? É porque a galera fica ouvindo e acha que aqui é uma escola. Aí, pô, vou aprender, vou aprender, vou aprender. Aí chega muita gente aqui com essa pegada de aprender. Aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. Meu amigo, se não vender, não tem aprendizado do mundo que funcione. A gente vive de um aprendizado, mas um aprendizado que precisa ser colocado na prática. A gente tem essa cultura de você aprender, praticar e compartilhar. Com certeza. E aí muita gente vem com essa mentalidade de tipo, eu tô aprendendo. Mas a corretagem não espera você aprender. A corretagem não espera você se preparar. Meu amigo, enquanto você está aprendendo, tem uma galera foda entrando, o cara que já é empresário há muitos anos, o cara que tem uma bagagem profissional gigantesca, chega no mercado e engole todo mundo, porque o cara já tem todas as habilidades que a profissão exige. Então, a aceleração do aprendizado ela tem que ser maior do que qualquer outro lugar, pô. Aqui não dá para você, passar 2 anos, 3 anos, tô aprendendo. Não, meu amigo, o time é muito rápido. E pessoas que pegam rapidamente essa visão de aprender na prática, de aprender fazendo, de compensar com números aquilo que ele não tem de habilidade. Se eu não sei ligar, eu vou ligar. Daqui a pouco eu fico bom nisso. Se eu não sei captar, eu vou captar. Se eu não sei tirar foto, eu vou tirar foto. Então, você nunca vai ser bom naquilo que você faz pouco. E você traz essa visão para dentro do negócio de que você já tem uma organização. E eu sempre reparei uma coisa muito boa em você, que era entender todo o mercado. Você não estava olhando só o que a Jarvis tem, você olhava o que todos os corretores tinham na carteira, que postava e tal. E aí, quando você ia atender um cliente, se a gente não tivesse a opção, você rapidamente já sabia onde achar, porque já tinha conhecimento de mercado. E isso a gente tem uma dificuldade na galera que está entrando, que é tipo, se eu vender esse aqui, bem, se eu não vender... Tá ótimo. O que eu analiso, e eu venho desde da Coca-Cola com essa questão de ser analítico, né, de analisar os processos, porque desde lá eu venho analisando para melhorar. A gente analisa para sempre estar melhorando, né? E o que eu vejo hoje muito no mercado é que a gente está com 10 mil corretores, que a gente tem tanto de um porteiro a um médico sendo corretor. Sim. Tá? E o que acontece? O que eu acho ruim na nossa profissão é que se você parar na internet, o algoritmo mesmo vai te mandar vários cursos sobre técnicas de venda. E técnicas de venda, para mim, parece como enganar o meu cliente. Como chegar no final. E eu acredito que a lição mais verdadeira que meu pai, que era vendedor, me dava, era eu ser sempre verdadeiro. Então, se eu sou verdadeiro com o cara e eu ofereço e eu analiso primeiro ele, o que ele quer, né? Vamos supor, o
cara está dizendo que é querendo 500 mil no imóvel. Beleza, mas ele quer um imóvel pronto, com móveis, ou um imóvel que está quebrado, que ele vai reestruturar aquilo ali. Então eu tenho que entender. Agora, em vez de eu empurrar e encaminhar várias opções, eu entendo o cara. Então, assim, eu entendo que, eu vejo, não entendo, mas eu vejo hoje no mercado muita gente que encaminha. Eu vejo gente encaminhando até áudio. Ele não consegue analisar o que o cliente está falando para ele chegar no grupo dele de corretores. Bicho, pessoal, o cara está precisando disso, disso, disso. Não tem, pô. Então, o mercado está tão aberto para um profissional de fato que seja um corretor. Porque o que é um corretor para mim hoje? O corretor para mim hoje é o cara que vai fazer a curadoria, pô. É o cara que vai separar as melhores opções do que o cara está querendo. Não é a minha melhor opção que eu vou bater minha meta e vou ganhar dinheiro. Não, pô. Eu vou entender o cara. Se eu não tiver aqui, eu vou falar com um corretor amigo meu. E quanto mais de volume eu tiver, melhor. Mais braço eu tiver, eu vou ter mais sucesso. Ô, PH, e como foi a sua experiência? Você chegou, performou muito bem, bateu ali. Eu acho que você chegou a ser campeão, não foi isso? Ou foi 23, eu acho, né? Eu acredito que sim, que a gente foi para o Rio Grande do Sul, a premiação foi para o Rio Grande do Sul. Eu acho que foi em 2023, você foi o campeão. E o prêmio foi até a gente fazer um treinamento do Lobo de Wall Street. Sim. Então foi participar de um Lobo de Wall Street, né? Do treinamento. E aí você performou muito bem. No outro ano, eu acho que você foi segundo colocado. No ano anterior, eu tinha performado muito bem. E aí você chega no momento de 2025, a gente estava passando por um furacão, um momento onde a empresa estava totalmente desalinhada, bagunçada, energia para baixo. A gente estava em um clima meio de velório, assim, tava muito estranho, não era Jarvis. E aí a gente senta e você e Felipe pegam uma missão de montar um time, ser gerente, e aí você sai ali do corretor que está performando para o corretor que tem que treinar o cara e fazer a coisa acontecer. E quando você olhou o seu time, eram muitos estagiários, pessoas sem resultado ainda, iniciando e tal. E aí você teve uma puta de um trabalho de construir o método, a equipe ali e tal. Em menos de um ano, você deixou a coisa extremamente, né, alinhada. Como foi essa experiência para você? O que é que você trouxe de aprendizado? O que é que você consegue enxergar que mudou na sua mentalidade ou na sua postura como profissional, tá à frente de um time, né? A princípio, como você falou, né, os meus resultados como um corretor, então, diga-se de passagem, desde que eu entrei, eu sempre performei bem, porque eu entrei em 2021. Né? Então, sempre estive ali no pódio da Jarvis. A Jarvis foi a única imobiliária que eu trabalhei. Né? E quando a gente chega em 2025, passando por toda aquela transição, né, de gerência, de diretoria e tal, conversei muito com Kátia. A Kátia vinha conversar comigo e eu via, no passar do tempo, que as pessoas vinham muito perguntar como é que eu fazia. Pô, como é que você faz isso? Como é que você faz a sua carteira? Como é que você atende? Por quê? E tal. E isso foi me passando uma confiança enorme, né? Porque lá atrás, no começo da minha jornada profissional, eu tinha aquela síndrome ainda de patinho feio. E nem tudo que eu fazia era perfeito, né? Eu estava ali para ser só mais um. Eu nunca tive a ambição de ser o destaque, né? Então, eu me vi e me coloquei à prova também, mais uma vez, nesse ponto, de dizer bem assim, pô, eu criei uma metodologia para mim, acontece, e estou sendo convidado para performar do outro lado agora, como gerente. Então, não foi ambição de recurso, de dinheiro, de prêmios, e sim dizer, pô, foi mais um reconhecimento pessoal e profissional do que dinheiro. Entende? Então, quando você me colocou essa situação, e antes disso, antes de você me convidar, eu tive que mudar muita coisa, né? Então, até a minha forma de agir dentro do escritório, porque Né? a minha postura, né? Então, assim, eu era um cara brincalhão, brincava com todo mundo. O fato de brincar com todo mundo, às vezes, nem todo mundo gostava e gerava um transtorno. Então, agora, como representante da empresa, eu teria que ter uma postura diferente.
Então, eu tive que fazer uma grande transição, tanto para me posicionar como uma pessoa que está passando uma informação de confiança, né? E tanto quanto no social, né? Para as pessoas, minha família, porque ninguém acredita. Você vem lá de baixo, você, né, tá ali no mediano e as coisas foram acontecendo tão rápido que as pessoas vão duvidar de você, Sim. né? E a gente só consegue provar isso com resultado, né? Constância. Isso que você falou da postura, o PH ele sempre foi um cara muito brincalhão, esse cara leve, e tudo ele tem uma piada, uma brincadeira, sempre fazia o clima ficar diferente nas reuniões, nas resenhas. Só que tem pessoas que não lidam muito bem com brincadeiras, tem outros que tolera a brincadeira num certo nível, e muitas vezes você chama o cara de viado e o cara tá super de boa, rindo e brincando. E às vezes você chama o cara de meu querido, ele quer lhe matar. Então não é muito sobre a brincadeira, é sobre como o outro tolera e muitas vezes a forma de falar. E aí foi um desafio muito grande quando eu disse, cara, pensei no nome do PH e a Roberta, minha esposa, falava, cara, é ele, o PH é um cara organizado, tem método e tal, não sei o quê. E aí foi aquela decisão ali que, disse, porra, ele precisa mudar muita coisa. E foi tão natural que ninguém precisou falar para você, PH, você precisa mudar isso, isso e isso. Automaticamente você pegou, porra, agora estou no nível de liderança. Sim. Parou, eu não posso mais estar nesse tipo de brincadeira, de postura e tal. Passou a ser sério, todo mundo, caralho, esse cara tá mudado. Ô, bicho, como ele tá diferente e tal. E aí você já gera um sentimento de tipo, fulano agora tá chato, né? Fulano agora tá diferente, agora tá querendo ser o pica, tal. Mas na verdade você estava em um outro momento, porque cargos e funções são fases. E aí você estava agora em uma outra fase que exigia outras habilidades, outros comportamentos. Você conseguiu estruturar o time e é bacana que todo corretor da sua equipe que a gente conversa, que eu bato um papo e tal, o cara fala, porra, muito massa, velho. Pô, o PH o bicho tá com um método bacana, várias estratégias legais e tal. E aí você conseguiu ditar ritmo. A gente levou essa brincadeira até o final do ano, você e o Felipe ali e tal, quem estava buscando o resultado ali até o final. E por mais que estava distante a diferença, porque você só conseguiu achar o seu time, que eu não falo que é o ideal, mas o mais próximo do ideal, lá para outubro, novembro. Então você passou muito tempo quebrando cabeça com pessoas. E aí chega no final, em dezembro, você estava numa distância gigantesca para a outra equipe. Mas você foi lá e foi buscar, meu amigo, fez um resultado sensacional no mês de dezembro, e aí você trouxe uma energia que a galera sai de dezembro e inicia janeiro numa alta rotatividade, e a turma extremamente empolgada e tal, e você já traz a galera para o ano com ritmo, né, lá em cima, lá acelerado. E aí você entra num ano de desafio. É o desafio onde você tem que trazer um resultado, você tem que mostrar que não era só voo de galinha, que você precisa consolidar, você precisa também ter o seu resultado profissional, porque, gente, olha, a Jarvis, ela é totalmente diferente do mercado imobiliário, tá? E quando eu falo diferente, é diferente, porque eu assisto, eu fico rolando no meu feed ali, aí começa a aparecer um monte de guru. E aí os caras começam a falar, dono de imobiliário não pode vender. Gerente não pode vender. Você está concorrendo contra a sua equipe. Você não sei o quê. Homem, vá se fuder. Você não tem a mínima ideia do que é o negócio na prática e você fica conversando com essas balelas. Os gerentes hoje, os caras performam muito bem com a sua rede de relacionamento. É os caras que vão lá, mostram como é que faz a prospecção, fecha o negócio, diz, tá vendo? É assim que faz. O time replica e o negócio funciona. Tem amigo meus que se eu passar ele para ser atendido por outra pessoa, esquece, esse cara nunca mais compra comigo. Você está rico agora, é? Não pode me atender? Agora virou estrela. Isso é a corretagem, irmão. O mundo ideal tal. Agora, nenhum dos corretores se sente que está numa concorrência com o gerente. O gerente não atende lead, o gerente não tem nenhum tipo de concorrência com o corretor. Então o corretor vê com o espelho, porque se você não performa, velho,
você não tem isso como resultado. Você cobra uma coisa que é vazia. Quantas vezes, na nossa metodologia da Jarvis, a gente foi lançar um produto e houve uma desconfiança gigantesca se o negócio funcionava ou se ia para frente. Desde 2022, o nosso primeiro lançamento para a Menade 3, até hoje, sempre tem uns energúmenos que desconfiam. Que diz que não funciona, tem que ser do meu jeito e não é assim. Aí o que eu faço? Vou lá, faço o processo, lista, contato, plano e fechamento. Aí, bum, resultado. Aí eu, não sei o que, realmente funciona. Aí vamos pro próximo. Não, mas agora é diferente. Aí eu vou lá, mostro o processo, como faz. Aí, bum, resultado. Então, todos os lançamentos, a gente mostra na prática como é que funciona. Se eu falasse para você, PH, faça isso, mas eu não fizesse, vai lá e faz. Tu não é bom? Vai lá e faz. Então, essa é a verdadeira liderança. Você tem que mostrar na prática aquilo que você está ensinando, cara. Se você não pratica o que você ensina, não faz sentido nenhum o seu ensinamento. Por nenhum. Com certeza. Eu faço até uma analogia muito boa, Lauro, com o poker, em relação a essa questão de metodologia. Muita gente fala que poker é sorte. É que nem um corretor vir para cá e ficar esperando o lead e fazer uma venda. Ele pode até vender. Mas no campeonato de poker, se você parar para olhar nos últimos 2, 3 anos, quem está lá nos primeiros lugares são as mesmas pessoas. Por quê? Porque eles têm metodologia para aquilo. Eles têm metodologia para ganhar campeonato. Entendeu? Então eles têm um processo bem definido para chegar lá. Porque quem diz que é sorte é o cara que vai aventurar, pô. Entendeu? Então, assim, esse tipo de metodologia que é posto dentro da Jarvis é uma metodologia que vem agregando muito nas pessoas que já passaram por aqui e estão por aqui. Você é prova disso, que as pessoas que vieram para cá, fizeram um bom resultado, saíram e hoje estão fazendo um resultado sozinho. Sim. Como que se chama? Por preferência delas, né? Elas Sim. quiseram sair e fizeram um resultado sozinha. Então isso mostra que que a tua metodologia dá certo. Não é o cesto dos ovos de ouro. Eu sou péssimo para ditado popular. Pra piada, pior ainda. Mas ditado popular é uma merda. Não, eu percebi que você começou a gaguejar. Pá, pi, né? Ditado popular Aí eu disse, e "Aqui, daqui a pouco ele piada... vai me dar. Arerê! Aê, Ditado aê. popular e piada pra mim é uma merda. Mas assim, não é que seja o cartãozinho de ouro, né? Não é. Uhum. Mas se você seguir, a probabilidade de você ter sucesso é enorme, pô. Alguém Enorme. já fez, cara. Replica, Com modela. certeza. A gente tem um processo aqui de modelagem. Modelar não é você basicamente copiar uma outra pessoa. Modelar é você entender quais foram as ações que levaram a pessoa a ter aquele resultado, como você pode trazer isso para o seu negócio e você modelar do seu jeito de falar. O meu jeito é uma coisa, a minha carteira de clientes é outra coisa. A gente tem um jeito de se conectar com o cliente, o outro tem um outro completamente diferente. Um é mais leve, outro é mais brincalhão, o outro é mais sério, outro... Cara, assim, tá tudo bem, mas existe um processo, um roteiro. Todos os corretores, não corretores, mas vendedores no geral, são atores. Nós somos atores. O que é um bom ator? É aquele cara que pega um roteiro, interpreta muito bem e que a outra pessoa não sabe que você está interpretando. Porque quantas vezes a gente sai de casa com problemas financeiros, com problema em casa, com a saúde muitas vezes debilitada, com o mundo caindo e você sai de casa, fecha a porta, mete o sorriso no rosto, lava a cara, você está pronto ali para interpretar o seu papel ali do dia. Então, a roupa que a gente veste é figurino, isso aqui é um cenário, nós somos atores. Isso não quer dizer que a gente está enganando ninguém, mas está mostrando que a gente precisa atingir uma performance para chegar em um resultado, independente de como está a sua vida pessoal. Então, a gente precisa ter essa consciência de que isso aqui, ela independe da sua energia, de como você está bem, do seu humor, se você está feliz ou não. Meu amigo é uma empresa, ele tem horário para fechar, ele tem horário para abrir, você tem contabilidade, você tem financeiro, você tem o jurídico, enfim, você realmente é um negócio. E aqui a gente está fazendo
uma mentalidade empreendedora para os corretores. Mentalidade de dono, microgerenciamento. Você está empreendendo no CNPJ dos outros, você está aprendendo para se formar e buscar outros voos. O meu papel como líder é trazer sempre uma visão de futuro e aumentar aqui o meu negócio a ponto de ter espaço para que você possa crescer. Porque se eu estou com a tampa aqui, o cara não consegue crescer. E eu preciso sempre estar aumentando a minha tampa para que haja um crescimento de todo o grupo, né? E o que eu acho arretado na Javes, eu tive essa percepção e acredito que boa parte das pessoas que passaram por aqui e querem entrar dentro da Javes é justamente esse companheirismo, né, aqui dentro. Você entra e não é aquela pressão que o objetivo final é só venda, não. E sim a gente está aqui evoluindo como pessoa. É um processo, né? Na Javes, exatamente. Galera, a gente está chegando ao nosso fim. Espero que vocês tenham entendido o que é uma jornada de um corretor de sucesso, que, como muito bem foi passado pelo Rafa, não é uma linha reta. A gente espera que, quando a gente vai iniciar um negócio, a gente acredita que o negócio ele vai fazer esse rompante aqui, onde vai ser uma linha de crescimento e as coisas vão acontecer naturalmente. Mas muitas vezes ela faz isso, depois despenca, cria uma certa barriga, onde você tem todos os desafios pessoais, profissionais, pessoas que não acreditam em você, a vida financeira não indo bem, você não tem salário, você precisa correr atrás. E aí, esse momento é o momento onde muitos desistem, outros atingem o seu dia do sucesso, e aí você rompe o platô e consegue galgar uma profissão de sucesso. Hoje, vocês ouviram um cara que estava rodando de Uber e hoje anda de BMW, através de sucesso, com ações, com uma mentalidade prática, com um cara que tinha tudo para desistir, mas se negou a desistir. E isso pode ser o que você esteja passando no momento. Talvez você esteja pensando em parar, em frear, em estar cheio de problema. Talvez você esteja com a sua mentalidade cansada de buscar e nada acontecer, E você olha para as pessoas no seu Instagram, na sua vida, no seu ciclo social, e você diz, mas meu Deus, por que o milagre só acontece ali e não aqui? E você se questiona o tempo todo, mas talvez você ainda não passou pelos desafios necessários para romper essa barreira, que todos nós temos que passar por esse desafio. Então, Rafa, obrigado demais por ter aceitado o desafio da gerência, por ter mostrado realmente como fazer o negócio. Hoje você é uma referência técnica dentro da empresa. Hoje os outros líderes também têm você como um conselheiro em processo, em estratégia. E espero que a gente possa continuar e esse ano seja um ano da gente arregaçar, cara, e quebrar todos os recordes possíveis. Véio. Com certeza. Estamos aqui para trabalhar e, como eu falei, né? Sempre muito bom estar numa empresa com vários profissionais, cada um com a sua capacidade de trazer resultado, mas quando a gente enxerga que é uma família, fica muito melhor de trabalhar. Irmão, valeu. Tamo junto. Galera, ficamos por aqui. Te vejo no próximo episódio. Valeu! Jarvis, tá aí? À sua disposição, sim.